Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, hoje deve ser promulgada a PEC emergencial, que além de ter uma série de medidas aí de contenção de gastos públicos, também vai permitir a concessão do auxílio emergencial. Existia a expectativa, inclusive, que a primeira parcela fosse paga já em março, mas provavelmente será só em abril, segundo o próprio governo, e no valor de R$ 250 aí, de acordo com declarações do ministro Paulo Guedes. Parece muito tardio e também muito pouco diante da necessidade do Brasil, né, Fausto? Glauco, é pouco e as parcelas poucas também, né? Vamos lembrar que nós estamos agora no pico da pandemia, o ritmo de vacinação é um ritmo bastante lento, o que indica para a gente muita dificuldade do ponto de vista dos desdobramentos econômicos ali a partir, pelo menos, do primeiro semestre como um todo, mas com impacto ainda, muito provavelmente, no segundo semestre. A PEC emergencial que mexeu ali, criou novos limites fiscais, vai criar bastante dificuldade com relação à própria administração do setor público em estados e municípios, em troca de 44 bilhões para o auxílio emergencial, vai garantir aí um auxílio em torno de R$ 250 durante 4 meses. R$ 250 é muito pouco, alguma coisa como 1/4 do valor da cesta básica, ali um pouco mais ali, um pouquinho menos de metade da cesta básica, o que significa que mal dá para as famílias conseguirem o recurso para a sua alimentação e vai ter muita dificuldade para enfrentar ainda durante esse período todo. R$ 250 por 4 meses é muito aquém, a gente já vinha defendendo o movimento sindical, os movimentos sociais, o retorno do auxílio aos R$ 600, que era um patamar razoável para a gente imaginar como foi feito ano passado no enfrentamento, por um tempo de pelo menos um ano, é o que a gente imagina como algo que deveria ser costurado. O Congresso Nacional ainda vai ter oportunidade de debater sobre o auxílio emergencial ao longo desses meses, porque muito provavelmente chega uma MP agora em março, e a gente vai ver como é que essa discussão vai tramitar por dentro do Congresso Nacional. Mas a sinalização do governo é a mesma sinalização quando da discussão no ano passado, em que o auxílio ficou mesmo entre R$ 250 proposto pelo governo e o Congresso Nacional fez a sua alteração. É claro que a gente sabe que é um pouco mais complicado esse ano, em especial porque a PEC emergencial que passou aí, ela limitou esse valor, mas eu acho que esse é um espaço que precisa ser feito, uma discussão que precisa ser tomada por dentro do Congresso, no mínimo para a gente conseguir levar um pouco esse valor nesse debate. E Fausto, quando a gente observa os exemplos de outros países, percebe que o Brasil está na contramão. Quando compara, por exemplo, com os Estados Unidos, que lançou um pacote de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares, tem ali 400 bilhões destinados justamente a auxiliar as famílias que mais precisam, que vão receber ali um cheque de 1.400 dólares, quer dizer, mas por pessoa, sendo que, por exemplo, uma mãe solteira com 4 dependentes pode receber até 7 mil dólares para ter ali a sua sustentabilidade econômica assegurada, a sua própria sobrevivência econômica, enquanto aqui no Brasil a gente tem aí, além dessa concessão do auxílio emergencial muito baixo, em poucas parcelas, como você mencionou, Fausto, ainda vindo com outras medidas de redução do gasto público que também, obviamente, vão acabar afetando aí qualquer possibilidade de retomada na economia. Esse é um outro dado importante, Glauco. O recurso, quando você trabalha com recursos de auxílios, nesse caso, para os mais pobres, esse de recurso não é feito para você comprar importado, para você fazer compras no exterior, ele é feito para comprar comida, essencialmente alimento. E o que a gente viu, inclusive, ao longo do ano passado, é que o auxílio foi importante, inclusive, para que o PIB não caísse mais do que ele caiu. E esse é um dado que a gente precisa trabalhar. O auxílio emergencial ele não beneficia somente aquele que o recebe, ele beneficia um conjunto da sociedade e de alguma forma se relaciona economicamente com esses segmentos mais pobres. Nós estamos falando ali do dono do mercadinho, do dono da padaria, do dono do açougue, ou seja, aquele comércio da periferia do entorno
e de alguma forma é com ele ali que vai ser feito esse giro econômico. Esse recurso ele entra na economia diretamente pelos mais pobres, mas ele se alastra por toda essa cadeia aí de produtos. Então, mexer no auxílio emergencial agora é algo essencial para que a gente possa minimamente lidar com os impactos da pandemia. Agora, primeiro que o auxílio começa a chegar muito tarde, não fazia o menor sentido ter descontinuado o auxílio em dezembro, né? Ou seja, a pandemia não espera o ano, né? Não faz uma virada de ano aí. A pandemia, de alguma forma, ela continuou e se acelerou. E agora a gente vai sentir efeitos muito duros, porque inevitavelmente os estados estão tendo que fechar a sociedade em geral, né? Nós estamos vendo aí lockdown em algumas cidades, nós estamos vendo fechamento mais restrito em estados grandes como São Paulo, como Minas, como Brasília, e isso vai indicando um pouco as dificuldades que aquele mesmo segmento que teve ano passado, que a gente discutiu muito aqui, né, dos informais, dos trabalhadores avulsos, dos trabalhadores autônomos, e volta a se repetir. Só que volta a se repetir com uma canseira econômica maior também, ou seja, as famílias hoje têm cada vez menos poupança, cada vez menos renda para poder enfrentar essa economia que vai se deteriorando. E vamos lembrar, os R$250 de hoje não são mais os R$250 do ano passado, porque a inflação corroeu uma parte importante aí desse valor, em especial porque quem vai receber o auxílio emergencial gasta essencialmente com alimentação, e a alimentação foi um dos itens que mais subiu ao longo de 2020, né? Então dá para você dizer que do ponto de vista da alimentação, a gente pelo menos perdeu aí dos R$250, se fosse comparar com o ano passado, mais de 15%. E quando a gente vê, né, tivemos na semana passada a divulgação do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que chegou a 0,86% no mês passado, a maior taxa para fevereiro desde 2016, e apenas os alimentos, né, nesse período aqui desse ano subiram 15%, quase 3 vezes a mais do que a inflação, né? E já é possível, inclusive, perceber ali o impacto do aumento dos combustíveis nesse índice, Fausto. Bem, então aí a gente vai vendo como é que a economia ela está também com bastante dificuldade, e a cesta básica ali, né, ou seja, o carrinho do supermercado do trabalhador, ele está se reduzindo. Os alimentos vêm subindo, a puxada da inflação por conta dos combustíveis ela foi bastante, mas é sempre bom lembrar que no caso dos combustíveis, ele é um preço que ele se propaga ali por toda a economia. Então é muito provável que a gente assista aí em março, já está assistindo em março, uma alta dos preços dos alimentos, para além, inclusive, do próprio combustível aí que a gente tem visto. Chama a atenção, Glauco, que apesar da crise econômica, apesar do baixo consumo, a inflação continua subindo. A inflação continua numa tendência de elevação, ou seja, isso vai colocar para nós uma série de desafios ao longo desse semestre. É muito provável que a gente assista essa semana a discussão do Banco Central com relação à pressão sobre a alta dos juros. O Banco Central está sendo pressionado a aumentar a taxa de juros, tem grande chance disso acontecer. Isso vai significar, do ponto de vista do financiamento da dívida pública, um alocamento, uma alocação de recursos maior ali para pagar a taxa de juros de um lado, para tentar conter uma inflação que de fato não é uma inflação de demanda, é uma inflação de custo, ou seja, as coisas não estão subindo porque as pessoas estão comprando muito, até porque quando você olha aí para o núcleo da inflação de serviços, né, que pega essencialmente mão de obra, trabalho, você vai ver que ele é muito baixo ainda. Então o que a gente tem hoje? A gente tem um cenário muito complicado do ponto de vista da renda das pessoas, a renda das pessoas está comprimida, o auxílio emergencial entra, mas entra com uma quantidade muito limitada de recursos, diferente do que a gente viu ano passado, e na outra ponta as pressões de alta, principalmente vindo aí do câmbio, estão de certo modo influenciando e dificultando e retirando o poder de compra dos trabalhadores. Então acho que esse é o desafio que está colocado agora, e que a gente sabe que, acima de tudo, o que é mais importante agora é minimamente a gente conter a pandemia, é minimamente aumentar a vacinação, porque esse é o caminho de fato para a gente começar a superar as dificuldades que a gente tem, não só do ponto de vista social, do ponto de vista mas também do ponto de vista da economia em geral. Certo, Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e um ótimo início de semana. Até mais. Até mais, bom dia a todos.
Nós conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.